Nesse vídeo eu vou falar sobre as obras da carne, que são os comportamentos que o cristão não pode ter. Esse texto se encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, invejas, iras, discórdias, dissensões, facções, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, o que são essas obras da carne, né, que Paulo ele está aqui ensinando aos Gálatas? Ele usa essa expressão para descrever comportamentos e atitudes que refletem a natureza pecaminosa do ser humano. Elas são opostas ao fruto do Espírito. Essas obras da carne demonstram uma vida distante de Deus. E quais são essas categorias das obras da carne, né? Que está dividido em quatro categorias. Primeiro, pecados sexuais e morais, que fala da prostituição, impureza e lascívia. 2, práticas religiosas erradas, que está a idolatria e a feitiçaria. 3, aqui fala dos conflitos interpessoais, e você vai ver quantos são. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Problemas dentro dos conflitos interpessoais. E em quarto lugar aqui, outros pecados, né? Pecados gerais, como invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Essas atitudes destroem relacionamentos e afastam um homem da comunhão com Deus. E quais são as consequências das obras da carne? Paulo alerta que os que vivem deliberadamente nesses pecados vivem sem arrependimento. E eles não vão herdar o reino de Deus. Ele não fala de falhas ocasionais, mas de um estilo de vida persistente no pecado, tá? Porque se fosse falhas ocasionais, então nem os cristãos se salvariam. Por quê? Porque o apóstolo João, ele até revelou que aquele que não diz que tem um pecado, essa pessoa é mentirosa. Porque o cristão, ele peca por causa das suas vulnerabilidades, que ainda não foram plenamente tratadas no Senhor. Mas ele não vive conscientemente no pecado. Ele não faz que aquela obra de pecado seja um estilo de vida dele, tá? Então essa é a diferença do cristão quando peca e do ímpio quando peca. Tá? O cristão, ele busca a presença do Senhor e se arrepende. E Jesus, que é o intercessor, né, no tabernáculo celestial, ali ele lembra ao Pai que aquela pessoa foi salva através da fé. Cristo tem justificado, né, diante do Senhor. Então essa vida, ela passa, né, nesse julgamento divino. A ira de Deus não é derramada sobre a vida desse crente, mas sobre o ímpio, não. Ele está acumulando a ira de Deus para que no dia do juízo ele seja totalmente destruído. Bem, então, qual é o contexto, né, dessa passagem? O que estava acontecendo ali com aqueles cristãos? Os cristãos da Galácia, eles estavam influenciados fortemente por falsos mestres. Eles pregavam sobre a necessidade da lei para a salvação. Então, eles ensinavam aos crentes que somente a fé em Jesus não era suficiente para salvá-los. Eles precisavam observar os mandamentos da Torá. E Paulo reafirma que a salvação é somente pela graça, adquirida pela fé, e que deve resultar em uma vida transformadora, tá?
Bem, o que nós podemos aprender com esse texto, né? Primeiramente, precisamos fazer um autoexame, avaliar nossa vida, abandonar práticas que desagradam a Deus. Precisamos depender do Espírito Santo, porque somente Ele pode nos capacitar a vencer as obras da carne. Então, aquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que está se desviando, né, dessas práticas de pecado. Depois, nós entendemos que a vida em comunidade é fundamental, né? A vida entre os irmãos da fé, que professam a mesma fé. E isso faz com que o cristão, ele viva num ambiente cercado de amor, de unidade. E esses pecados, eles são abandonados, né? Eles não afetam esses relacionamentos, faz com que os relacionamentos sejam mais saudáveis. Então, quando nós vemos esse tipo de comportamento dentro da igreja, isso é algo inaceitável, porque a igreja deve refletir o fruto do Espírito e não as obras da carne, né? E precisamos entender que a palavra de Deus está nos dando um alerta espiritual. Então, esse aviso do apóstolo Paulo é um chamado à santidade, mas não é uma ameaça arbitrária, mas um convite a mergulharmos profundamente, né, nas águas da graça de Deus, para que nós possamos viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Tá? Então, Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, nos ensina que viver segundo a carne vai nos afastar de Deus, enquanto viver pelo Espírito nos conduzirá à santidade. O desafio é abandonar as obras da carne e permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, né? Então, quando o crente ele produz o fruto do Espírito, ele vai viver uma vida em santidade. E a santidade é o quarto passo da salvação. É quando esse crente ele está apto para fazer a obra do Senhor. Ele está ali pronto para representar o Senhor diante dos homens. Enquanto o crente não estiver vivendo uma vida em santidade, ele não pode fazer a obra de Deus. Ele não está capacitado para testemunhar Cristo Jesus aos homens. Tá? Então, algo muito sério, né? As obras da carne, elas precisam ser abandonadas. Precisamos observar. São muitos aqui, muitos itens, né? E tudo isso precisa ser deixado de lado para que possamos viver uma vida no Espírito e que possamos ganhar vidas para o reino de Deus, né? Sempre dizendo que haverá um julgamento. Aqueles que viverem numa vida de pecado, esses vão receber a condenação eterna de Deus lá no final, né? Na consumação dos séculos.